A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu irei dar um ensino doutrinário sobre a criação. E se você gosta de ensinos doutrinários e quer aprender mais sobre a Bíblia, já aperta no botão se inscrever, porque além desse ensino doutrinário, outros virão também. E além disso, eu estou dando curso de teologia básico, tudo de graça, aqui mesmo no canal. E aproveitando que você vai se inscrever, já aperta o botão like para esse conteúdo alcançar mais pessoas. O Deus da criação. Deus se revela na Bíblia como um ser infinito, eterno, autoexistente e como a causa primária de tudo o que existe. Nunca houve um momento em que Deus não existisse, conforme afirma Moisés, antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Noutras palavras, Deus existiu eterna e infinitamente antes de criar o universo finito. Ele é anterior a toda a criação, no céu e na terra, e acima e independente dela. Deus se revela como um ser pessoal que criou Adão e Eva, à sua imagem. Porque Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, podiam comunicar-se com ele e também com ele ter comunhão de modo amoroso e pessoal. Deus também se revela como um ser moral que criou tudo bom e, portanto, sem pecado. Ao terminar Deus a obra da criação, contemplou tudo o que fizera e observou que era muito bom. Posto que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, eles também não tinham pecado. O pecado entrou na existência humana quando Eva foi tentada pela serpente, ou Satanás. Deus criou todas as coisas em os céus e a terra. O verbo criar é usado exclusivamente em referência a uma atividade que somente Deus pode realizar. Significa que, no momento específico, Deus criou a matéria e a substância, que antes nunca existiram. A Bíblia diz que no princípio da criação a terra estava informe, vazia e coberta de trevas. Naquele tempo o universo não tinha a forma ordenada que tem agora. O mundo estava vazio, sem nenhum ser vivente e destituído do mínimo vestígio de luz. Passada essa etapa inicial, Deus criou a luz para dissipar as trevas, deu forma ao universo e encheu a terra de seres viventes. O método que Deus usou na criação foi o poder da sua palavra. Repetidas vezes está declarado, e disse Deus. Noutras palavras, Deus falou e os céus e a terra passaram a existir. Antes da palavra criadora de Deus, eles não existiam. Toda a Trindade, e não apenas o Pai, desempenhou sua parte na criação. O próprio Filho é a palavra, o Verbo, poderosa através de Deus que criou todas as coisas. No prólogo do Evangelho segundo João, Cristo é revelado como a eterna palavra de Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Semelhantemente, o apóstolo Paulo, que por Cristo foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Finalmente, o autor do livro de Hebreus afirma enfaticamente que Deus fez o universo por meio do seu Filho. Semelhantemente, o Espírito Santo desempenhou um papel ativo na obra da criação. Ele é descrito como pairando, se movia, sobre a criação, preservando-a e preparando-a para as atividades criadas adicionais de Deus. A palavra hebraica, traduzida por Espírito, que seria ruá, também pode ser traduzida por vento e fôlego. Por isso, o salmista testifica do papel do Espírito ao declarar: pela sua palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo Espírito, ruá, da sua boca. Além disso, o Espírito Santo continua a manter e sustentar a criação. O propósito e o alvo da criação. Deus tinha razões específicas para criar o mundo. Deus criou os céus e a terra como manifestação da sua glória, majestade e poder.
Davi diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ao olharmos a totalidade dos cosmos criados, desde a imensa expansão do universo, a beleza e a ordem da natureza, ficamos tomados de temor reverente ante a majestade do Senhor Deus, nosso Criador. Deus criou os céus e a terra para receber a glória e a honra que lhes são devidas. Todos os elementos da natureza, o sol e a lua e as árvores da floresta, a chuva e a neve, os rios, os córregos, as colinas, as montanhas, os animais e as aves, rendem louvores ao Deus que os criou. Quanto mais Deus deseja e espera receber a glória e louvor dos seres humanos. Deus criou a terra para prover um lugar onde o seu propósito e alvos para a humanidade forem cumpridos. Deus criou Adão e Eva, à sua própria imagem, para comunhão amorável e pessoal com o ser humano por toda a eternidade. Deus projetou o ser humano como um ser trino e uno, corpo, alma e espírito, que possui mente, emoção e vontade, para que possa comunicar espontaneamente com Ele como Senhor, adorá-lo e servi-lo com fé, lealdade e gratidão. Deus desejou de tal maneira esse relacionamento com a raça humana que quando Satanás conseguiu tentar Adão e Eva, a ponto de se rebelarem contra Deus e desobedecer o seu mandamento, ele prometeu enviar um Salvador para redimir a humanidade das consequências do pecado. Daí Deus teria um povo para sua própria possessão, cujo prazer estaria nele, que o glorificaria e que viveria em retidão e santidade diante dele. A culminação do propósito de Deus na criação está no livro do Apocalipse, onde João descreve o fim da história com essas palavras: com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. A criação e evolução. A evolução é o ponto de vista predominante, proposto pela comunidade científica e educacional do mundo atual, em se tratando da origem da vida e do universo. Quem crê, de fato, na Bíblia deve atentar para essas 4 observações a respeito da evolução. A evolução é uma tentativa naturalista para explicar a origem e o desenvolvimento do universo. Tal intento começa com a preposição de que não existe nenhum criador pessoal e divino que criou e formou o mundo. Pelo contrário, tudo veio a existir mediante uma série de acontecimentos que decorreram por acaso, ao longo de bilhões de anos. Os postulantes da evolução alegam possuir dados científicos que apoiam a sua hipótese. O ensino evolucionista não é realmente científico. Segundo o método científico, toda conclusão deve basear-se em evidências incontestáveis, oriundas de experiências que podem ser reproduzidas em qualquer laboratório. No entanto, nenhuma experiência foi idealizada, nem poderá sê-lo, para testar e comprovar teorias em torno da origem da matéria a partir de um hipotético grande estrondo, ou do desenvolvimento gradual dos seres vivos, a partir das formas mais simples às mais complexas. Por conseguinte, a evolução é uma hipótese sem evidência científica, e somente quem crê em teorias humanas é que pode aceitá-la. A fé do povo de Deus, pelo contrário, afirma-se no Senhor e na sua revelação inspirada, a qual declara que Ele é quem criou todas as coisas. É inegável que alterações e melhoramentos ocorreram em várias espécies de seres vivos. Por exemplo, algumas variedades dentro de várias espécies estão se extinguindo por outro lado. Ocasionalmente vemos novas raças surgindo dentre algumas das espécies. Não há, porém, nenhuma evidência, nem sequer um registro geológico, a apoiar a teoria de que um tipo de ser vivente já evoluiu do outro tipo.
Pelo contrário, as evidências existentes apoiam a declaração da Bíblia, que Deus criou cada criatura vivente, conforme a sua espécie. Os crentes na Bíblia devem também rejeitar a teoria da chamada evolução teísta. Essa teoria aceita a maioria das conclusões da evolução naturalista. Apenas acrescenta que Deus deu início ao processo evolutivo. Essa teoria nega a revelação bíblica que atribui a Deus um papel ativo em todos os aspectos da criação. Por exemplo, todos os verbos principais em Gênesis 1 têm Deus como seu sujeito, a não ser em 1:12, que cumpre o mandamento de Deus no Novo Testamento. E a frase repetida, e foi a tarde e a manhã. Deus não é um supervisor indiferente de um processo evolutivo. Pelo contrário, é o criador ativo de todas as coisas. Olha só, e se você quer se aprofundar ainda mais no conhecimento da palavra de Deus, eu estou deixando no link da descrição um curso muito completo, não só sobre a palavra de Deus, bibliologia, mas a interpretação correta da palavra de Deus e também técnicas de oratória para você também poder aplicar essa mesma palavra em pregações. Dá uma conferida lá no link da descrição.